O Supremo Tribunal Federal enterrou os trabalhos da CPMI do INSS, aquela CPMI mista que funciona aqui no Senado Federal, no Congresso. Os ministros, com votos duros, entenderam que não cabe prorrogação da comissão como desejava a cúpula dessa CPMI. E agora está, enfim, avaliar o que pode acontecer ou não, se vai ter um relatório final a ser apresentado e a comissão deve encerrar os seus trabalhos. Foram votos muito duros de ministros que são sempre alvos de crítica aqui dos parlamentares, caso de Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, e que tomaram essa decisão na tarde desta quinta-feira. A gente vai falar também nesse Jornal do Mani News sobre a decisão da justiça italiana, atendendo ao pedido do governo brasileiro de extraditar a ex-deputada Carla Zambelli, mas esse processo ainda tem muita água para rolar. A gente vai explicar um pouco aqui para vocês. E também nós vamos falar da saída de Ricardo Galvão, aquele cientista, presidente do CNPq, ex-presidente do CNPq, da Rede, do partido Rede, foi para o PSB. Ele que até o mandato dele está encerrando agora, porque ele é suplente. A ministra Marina Silva vai ocupar novamente a titularidade. A gente vai tratar desses assuntos aqui nesse Jornal do Mani News, assim que o Ítalo rodar a nossa vinheta. Pessoal, o Supremo Tribunal Federal, no plenário, tomou uma medida forte de não prorrogar os trabalhos da CPMI do INSS, onde a oposição vinha pedindo, solicitou, entrou com recurso junto ao próprio Supremo, e o ministro André Mendonça havia dado uma liminar, entendendo sim que deveria ser prorrogado. E a maioria dos ministros entendeu que não cabe, que a prorrogação, o argumento jurídico é que a prorrogação de uma CPMI não há jurisprudência no Supremo, mas foi muito mais que isso, os votos foram bem mais que isso, foram votos duros do ministro, lembrando vazamento de dados e outras das pessoas que eram ouvidas na CPMI. Eu vou ler aqui um resumo um pouquinho do voto de cada um. O ministro André Mendonça, que foi relator também no plenário, falou do direito de minoria dessa prorrogação da CPMI. A CPMI, a gente sabe, comissão é um direito de minoria, que é minoria hoje pode ser maioria amanhã e vice-versa, e é um recurso legítimo. Só que para prorrogação, entendeu a maioria dos ministros que não. O ministro Flávio Dino foi o primeiro a dar o voto contrário ao Mendonça, contra a prorrogação, e ele argumentou que, ele citou um dado muito curioso, que a CPMI votou 1.002 quebras de sigilo. Para ele, um abuso, ele classificou como um inquérito de regime autoritário, tamanho, o volume de quebras aprovadas até agora, né? O ministro Gilmar Mendes foi quem mais adjetivou de forma muito contundente, muito crítica, a prorrogação da CPMI. Ele chamou de deplorável, abominável e falta de escrúpulo que quebrassem o sigilo e vazassem. Ele está falando daqueles dados do Daniel Vorcaro, que vieram aqui para a CPMI e foram vazados, principalmente conversas entre o Vorcaro e Marta Greff, a ex-namorada dele. Entendeu o ministro Gilmar Mendes se tratar de um dicionário do abuso. A gente lembra que a ponto de os vazamentos eram tantos que o ministro André Mendonça, que é o relator, chegou a pedir de volta esse material que estava naquela famosa sala-cofre aqui da CPMI do INSS. O ministro Alexandre de Moraes, também outro que votou contra a prorrogação da CPMI, chamou de criminosa a quebra de sigilo e falou que era uma quebra de sigilo embaciada, ou seja, a mancheia aos montes, e que ele entende que não existe o direito à prorrogação automática da comissão. O ministro Cristiano Zanin também foi contra a prorrogação, foi um voto muito sucinto. Cássio Nunes também contra a prorrogação. O ministro Luiz Fux votou a favor sim, com o André Mendonça. Ele foi um dos que votou a favor. E o ministro Dias Toffoli também foi contra o relator. Eu estou gravando esse jornal aqui por volta das 18 horas. Estava voltando a ministra Carmen Lúcia e, enfim, ainda estava seguindo a votação, mas as manifestações já formavam, com as manifestações de voto, já havia maioria suficiente para suspender os trabalhos da CPMI. Muitos senadores, parlamentares, deputados, tanto da oposição quanto do governo, estavam acompanhando, né, a votação lá no plenário do Supremo Tribunal Federal. A gente vai falar agora da questão de Carla Zambelli, a deputada que está presa na Itália. Hoje uma decisão da justiça italiana pela sua extradição, um pedido do governo brasileiro, mas ainda tem muita água para rolar nessa história, porque ela cabe recurso, um recurso pode ser julgado em 5 meses e no final
final disso tudo, quem vai dar a palavra final sobre isso é o ministro da Justiça da Itália. É uma decisão política a extradição. E a gente vai passar um trecho agora. A gente ouviu um especialista, o advogado Daniel Toledo, que é um advogado especialista em direito internacional em imigração, e ele falou para a gente várias coisas, mas a gente vai destacar um trecho aqui em que ele rebate esse argumento dela de que se trata de uma presa política e tal. Como a gente sabe, ela foi condenada aqui no Supremo Tribunal Federal a 10 anos de cadeia pela invasão no sistema do Conselho Nacional de Justiça, junto com o hacker, por ter falsificado um mandado contra o ministro Alexandre de Moraes, além da condenação daquela história do revólver dela andando na rua com um revólver perseguindo um manifestante petista na véspera da eleição do segundo turno de 2022. Enfim, mas essa condenação ela nem está pagando por ela ainda na Itália. Agora a gente vai acompanhar se de fato ela vai ser extraditada ou não. Vou pedir para o Ítalo rodar. Então, esse trecho é da fala do Dr. Daniel Toledo. A Carla Zambelli vem alegando desde o momento de que ela saiu do Brasil que ela vem sendo perseguida politicamente por causa do seu viés político e das suas opiniões, principalmente políticas. Mas a extradição se baseia em provas materiais. Então existem ali provas, existem os vídeos da perseguição armada dela, correndo na rua com a arma na mão, as pessoas devem lembrar disso em São Paulo. Os registros da invasão oficial do CNJ, onde nós tivemos aí a confissão do hacker, onde nós tivemos aí as provas de ligação dela com o hacker, e isso foi prova embasadora do processo no qual ela foi condenada, e obviamente por direito internacional. Crime com materialidade clara é muito difícil, para quase impossível, serem aceitos como crimes de opinião, que é o que ela vem tentando se justificar para que ela não seja extraditada e não seja enviada para o Brasil para cumprimento da pena. Gente, o último assunto para a gente tratar aqui rapidinho. O deputado Ricardo Galvão, que é um cientista, ex-presidente do CNPq, o único parlamentar cientista que estava aqui, que infelizmente está até deixando o mandato, porque ele está como suplente, ele é suplente do Guilherme Boulos. Ele deixou o partido Rede, que é federado com o PSOL, e foi para o PSB. Ele soltou uma nota crítica à Rede, saiu muito magoado com o partido, e agora ele vai para o PSB, muito provavelmente vai tentar uma vaga para a Câmara, né? Vai disputar a eleição, só que agora pelo PSB, não mais pela Rede. A gente encerra aqui esse Jornal do MyNews dessa quinta-feira e a gente volta amanhã e conto com vocês nos acompanhando nas nossas redes, nosso site e em todo o nosso conteúdo. Um grande abraço.